Olá, quinta-feira é dia de Eu Faria Direito e nós vamos continuar aí com a nossa análise do exercício do jus postulandi na Justiça do Trabalho. Isso aí, você que já assistiu os nossos vídeos já sabe que jus postulandi é a capacidade de postular na Justiça do Trabalho, já sabe como que isso acontece, já sabe o que você tem que fazer, já demos algumas dicas e agora nós vamos falar uma coisa importante. Quando eu posso ingressar na Justiça do Trabalho para pleitear os meus direitos? Quando a relação existente entre eu e outra pessoa se torna uma relação de trabalho que será amparada pela Justiça do Trabalho. Para isso, nós vamos definir duas figuras muito importantes, que são o empregado e empregador. Eu preciso de saber quando a pessoa pode ser considerada empregado para que a minha relação com ela, ou empregador, para que a minha relação com ela se configure numa relação de trabalho socorrida pela Justiça do Trabalho. Se não for uma relação entre empregado e empregador, não será amparada pela Justiça do Trabalho. Aí nós vamos falar em outros vídeos sobre outros tipos de relação que também admitem o jus postulante. Pois bem, vamos lá, o que seria a figura do empregador? Empregador, num primeiro momento, está previsto na CLT, no artigo 2º, será toda empresa, veja bem, num primeiro momento, empregador é somente a empresa individual ou coletiva que contrate uma pessoa, que explore uma atividade econômica, contrate uma pessoa para exercer um trabalho específico para ela. Então, no primeiro momento, empregador será uma empresa que explora uma atividade econômica e que, mediante salário, ou seja, que assalariando, contrate um trabalhador. Algumas exceções importantes nós temos. Empregador doméstico será toda família ou pessoa física, pessoa individual, que contrate um trabalhador para prestação contínua, veja bem, contínua, de serviços no âmbito doméstico exclusivamente. Se você foi contratado por uma pessoa e presta serviço no âmbito doméstico e em outro âmbito, por exemplo, a família tem uma lanchonete, a família tem uma padaria e você presta serviços lá, você não será configurado como exclusivamente empregado doméstico. Empregado doméstico só pode prestar serviço de natureza familiar, no âmbito da residência da família, ok? Outras exceções que a gente fala também de equiparados são entidades sem fins lucrativos. Olha que legal, já não explora atividade econômica mais, entidades sem fins lucrativos que contratem a pessoa como empregado. Daqui a pouco a gente vai falar o que é empregado. Temos também a previsão legal do empregador rural. É a pessoa ou empresa também, né? Mas normalmente no âmbito rural, pessoas que exercem a exploração de atividades agrofinanceiras, ou seja, tem um fundo econômico aí também. Também há a previsão de equiparação de associações recreativas, de sindicatos, como nós já dissemos, de entidades sem fins lucrativos. Enfim, num primeiro momento, o que você tem que ver é a prestação de trabalho contínuo como empregado. E o que seria o empregado para a Justiça do Trabalho? O que configuraria o empregado? Empregado é aquela pessoa que presta trabalho de natureza não eventual, ou seja, contínua, sob dependência do empregador, ou seja, há aí um requisito de subordinação, você se subordina ao empregador, mediante salário, ou seja, você tem que receber uma contraprestação pelo trabalho prestado, tem que ser de natureza pessoal, ou seja, o empregado presta pessoalmente o serviço ao empregador, não pode haver aí uma ponte. Não é empregado aquele que contrata outro para trabalhar para o empregador. Então,
O empregado presta o trabalho diretamente. A continuidade, a não eventualidade também é importante. Então, veja bem, se você presta serviço, recebe salário, é subordinado, você presta pessoalmente o serviço e o serviço é contínuo, você é empregado. Eduardo, qual é a importância de eu saber isso no exercício do justo postulante? Isso não é só para o advogado saber, não? Não, você precisa saber disso, porque se você for entrar na justiça, você tem que arrumar meios para provar a habitualidade, a subordinação e a remuneração. Se a sua carteira é assinada, é muito tranquilo. Agora, se a carteira não for assinada, você tem que produzir meios de prova para comprovar o que você está dizendo. No direito, dizer e não provar é o mesmo que não dizer. Então, para a nossa reflexão de hoje, fica aí a dica. Você quer comprovar que você é empregado? Consiga testemunhas, recibos, depósitos em contas dessa relação que nós falamos hoje. Nós paramos por aqui hoje, semana que vem nós continuamos. Quinta-feira é dia de Eu Faria Direito. Acompanhe aí o nosso blog, o nosso canal no YouTube, muitas novidades estão chegando por aí. Até a próxima semana, um beijo no seu coração.